Novamente, boa noite a todas e todos e todes. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à comissão do SILAS, na professora da Terezinha Taborda Moreira, parabenizar pelo evento, pela organização, por todas as vivências que estamos tendo aqui na PUC Minas, né, com o Grupo das Literaturas Africanas, e eu sabia que não seria diferente. Também quero falar dos afetos, né, por mais que estejamos vivendo um dilema no nosso país, não é? Julgar o óbvio. Eu quero rememorar o primeiro Silás, quando vivíamos a dúvida de quem escolher. Né? Eu estava presidindo uma mesa de escritores e fui às lágrimas porque era incompreensível ter dúvida entre escolher o que era bom e o que era ruim. E hoje estamos aqui na iminência do julgamento do que a gente tinha certeza que era ruim. Né? Então, a universidade a universidade sempre esteve certa, por isso que ela sempre é o maior alvo, não é? Então, o Silage também retoma esses ciclos, cumprindo muito bem o seu compromisso com as africanidades de fazer a roda girar, não é? Quero também falar do impacto dos escritores, tanto da Dina quanto do Ungulano e Bacacosa na produção acadêmica brasileira. Os escritores que são eleitos para sentar e falar dessa sua literatura realmente são aqueles e aquelas que causam impacto na pesquisa brasileira. Então, a Dina Salucci e o Gulano Bacacosa são escritores por demais estudados nas nossas universidades, de uma ponta a outra do nosso país. E é muito orgulho, eu tenho muito orgulho de poder dizer isso, que os estudos africanos hoje ocupam as universidades de ponta a ponta. Eu lembro, quando eu ainda era professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que um pesquisador da UFSC, né, me mandou um relatório, um questionário perguntando como eram as disciplinas. Hoje, a gente fala sobre as pesquisas que a gente faz, os livros que a gente publica, as revistas qualificadas em periódicos, as linhas de pesquisa que a gente tem na pós-graduação, ou seja, né, homenagear a Aparecida Santilli, é muito justo e honesto, e todos aqueles que fazem parte dessa geração que me formou, né? E somos produtos disso. Então, fico muito orgulhoso de estar sentado numa mesa e ver numa plateia Simone Caputo, Inocência Mata, Nazaré Fonseca, Terezinha Taborda, Carmen Tindó, Simone Schmidt, Vima Lia, Odete Semedo, né? Tantos, né? Que eram e são referências bibliográficas, referências não só de pesquisa, mas de integridade, não é? E de humanidade no estudo das literaturas africanas. Né? Somos um grupo ainda pequeno, mas grande nos critérios de fazer seleção do que estudar e impactar na academia. Por isso que sobrevivemos, incomodamos e assim continuaremos. Tá bom? Sem mais delongas, eu vou passar a palavra para quem merece maior autoridade. Né? Estamos aqui porque existe uma literatura. Né? Somos pesquisadores e somos reféns, somos contaminados pelo literário. E o título da mesa é justamente sobre isso. A literatura, ela constrói saberes. Foi isso que eu aprendi e é isso que eu ensino, né, às minhas alunas e aos meus alunos. Então, eu passo a palavra para Dina Salustio. Dina Salustio é escritora e pesquisadora de Cabo Verde, especializada em literatura africana de língua portuguesa e estudos de gênero. É autora de romances, contos e ensaios que abordam a experiência feminina, a memória histórica e as identidades culturais cabo-verdianas. Tem participação ativa em congressos, conferências e projetos de pesquisa internacionais, sendo referência no estudo da narrativa de autoria feminina africana. Seus trabalhos combinam crítica literária e criatividade narrativa, promovendo o diálogo entre história, literatura e sociedade. Atua também na orientação e avaliação de teses e dissertações, fortalecendo a literatura africana em contextos acadêmicos. Com a palavra, Dina Salustio. Alô? Boa tarde, sou Dina Saluz, venho de Cabo Verde. Eu começo por agradecer à professora Terezinha
Taborda o convite para estar aqui e dar os parabéns por estes dias todos estarmos a assistir a uma verdadeira festa da literatura, da amizade, da convivência. Obrigada, professora, outra vez pelo convite. Eu junto uma homenagem à professora doutora Aparecida Santilli, num reconhecimento pela sua visão pioneira em relação ao estudo das literaturas africanas em língua portuguesa aqui no Brasil, o que permitiu ampliar o conhecimento sobre as nossas literaturas, sobre as nossas gentes e promover um maior reconhecimento científico em Cabo Verde, sobretudo aos nossos jovens, do papel da investigação literária. Enquadrada na programação do SILAS, a minha intervenção será à volta de 2 pontos: os 50 anos de Cabo Verde como país independente, abordando as novas estéticas criadas no panorama político, cultural e social, tendo como foco a escrita feita por mulheres, e a evolução da crítica literária em Cabo Verde, tendo como exemplo, como sugestão do programa para esta mesa, a minha experiência na escrita. Em 2025, vários países celebraram os 50 anos de independência: Angola, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe. Países com realidades distintas, histórias, circunstâncias diferentes e, claro, vidas igualmente diversas. No grupo de países de que eu vou falar, incluo o Brasil, a Guiné-Bissau, que ficaram independentes antes de nós, e Portugal, por ser destino de boa parte da nossa imigração, da imigração das antigas colónias, nomeadamente Cabo Verde e Brasil. Esses países formam a CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que é um projeto político, cultural, dizem económico também, cujos objetivos, infelizmente, ainda não se concretizaram. Principalmente pelas diferentes expectativas de cada membro, pela falta de interesse, pela falta de participação, etc. Quanto às relações entre esses países, às diferenças e afinidades, e considerando as realidades económicas, históricas e culturais de cada um, a questão que se me coloca é: o que é que nos une, tendo em conta as memórias coletivas, onde vivenciamos movimentos de rejeição e de opressão, mas também momentos de crescimento, de formação e de renovação. Camarada escritor Ngulani Bakakosa, boa noite. Que espécie de emoção nos acolhe quando a gente se encontra nos momentos de frágil fala? Porque esse carinho que sussurra florestas, secas do meu lado, pesadelos e sonhos de todos nós? Porque esse sentimento de incompletude quando olhamos para as nossas terras? Se há diferenças, e são muitas, porque choramos juntos e nos rimos juntos quando nos encontramos, professora Teresa, professora Terezinha Taborda. Qual o motivo? Qual é o motivo do abraço que se reconhece e para? Diga-me, professora, quem desenha gentes e define futuros? E quando olho para vocês, amigos que estão na plateia, professores, estudiosos, formandos, jovens, e me enche de conforto, eu pergunto: o que é que nos poderá unir? Eu, da minha parte, ouvindo os ecos também da história, eu concluo que o que nos poderá unir não é apenas um passado colonial comum, onde partilhamos horizontes e parte das nossas vidas e onde vagarosamente estamos a construir pontos de reencontros, de recomeços, sobretudo pontos de dignidade. E não será, eu penso, pelas marcas e memórias da África e da Europa que nos habitam a pele ou a alma, ou a pele e a alma. Eu acho também
que não será, certamente, não será pela língua portuguesa que juntos falamos e na qual escrevemos, crescemos e reivindicamos. Essas razões são importantes, são cruciais até, mas seriam um pouco, mesmo muito pouco, e diriam de nós absolutamente nada, porque daria ideia que estamos circunscritos e fechados em memórias e em factos do passado de que nós não somos responsáveis. Revelariam a nossa incapacidade de desconstruir, de construir, de desfrutar as escolhas que fizemos, as escolhas que fazemos. Eu, pessoalmente, acredito que a literatura é que nos une e tem um papel fundamental nessa aproximação entre os nossos países, entre os nossos povos. E dou um papel muito importante às histórias, aquelas que ouvimos contar, aquelas que nós contamos e sobre aquelas que nós todos escrevemos. Histórias que revelam, sobretudo, o nosso compromisso em defender e dignificar as nossas gentes que afinal são toda a gente. Eu escrevi porque já não tenho cabeça para decorar. E logo a seguir vou falar dos 50 anos da nossa independência. Eu falo de Cabo Verde, o Ngulani fala de Moçambique. Com a independência, a população esgotada por um longo tempo colonial abraçou de imediato um conceito central, um sublime conceito que circulava pela primeira vez na história das ilhas e se chamava liberdade. A Constituição desenhava-se e as primeiras leis reconheciam a igualdade de direitos entre os cidadãos, independentemente do sexo, da raça, opções religiosas, estrato social, etc., etc. Maravilhadas nós mulheres, também os homens. E ainda no embalo da liberdade cantávamos a igualdade. Além desses conceitos, liberdade e igualdade, que entravam no nosso dia a dia, um dado novo, não conceito, mas um sujeito concreto, assumia protagonismo nas ilhas com plenos direitos ou em busca deles, com voz e corpo. A mulher. Uma presença afirmativa, inovadora, determinada a definir o futuro, isto é, o seu próprio destino. A mesma mulher que ao longo de séculos criara no anonimato social, económico e político os filhos das ilhas, todos eles. Sempre um silêncio que se tornaria esquecimento. Contudo, ainda com os sons da independência, rapidamente se compreendeu que a igualdade não é uma verdade, não é um ganho universal, antes é um caminho em construção, um propósito a alcançar, uma guerra para lutar hoje, 10 de setembro. Também aprendemos que a liberdade e a independência não traziam chuvas, nem chão novo para plantarmos. Em Cabo Verde, só 10% do chão que nós temos é que leva a semente do milho. Que a liberdade não traz chuvas nem chão. E não havia riquezas no subsolo e não tínhamos água suficiente para nós bebermos e para os animais. E não havia justiça imediata à nossa espera. Nem havia mulheres e homens novos. Nada disso. Havia o mar e havíamos nós, cabo-verdianos, normais, tristemente felizes, umas vezes, mais ou menos outras vezes. Aprendemos a harmonizar a esperança, consciente que tínhamos um país para cuidar e uma imigração, a nossa segunda ilha, nossa segunda grande ilha, para incluir, respeitar e agradecer. Ainda hoje persistem os mesmos desafios contra a pobreza, pela formação, pelo emprego, pela habitação, pelo combate ao machismo, ao feminicídio, à violência. Parece uma luta insana, mas a verdade é que tudo o que diz respeito à mulher parece vir num pacote só. Pesado, duro e difícil. Sobretudo para as mulheres mais vulneráveis, que continuam a ser as vítimas por excelência em situações de crise ou desastre. Essa parte que morre nas tempestades,
como aconteceu ainda não há um mês, aliás, faz hoje um mês, que um tufão dizimou fisicamente parte da ilha de São Vicente e matou 9 pessoas, entre elas crianças. Eu aproveito esta deixa para uma saudação especial às e aos brasileiros, todos e todas, que nos apoiaram nessa fase difícil. Atores de novela e cinema, músicos, artistas do carnaval, professores. Apetece-me chamar em representação de todas e todos os professores, Carmen Tindossi Seco, a Simone Caputo Gomes, a Teresa Salgado, a Cristina Belins e o Carlos Alexandre, professores amigos e estudiosos da nossa obra e amigos mesmo. A todos eu agradeço o carinho, a solidariedade, a presença, apesar da distância. Obrigada. Havemos de nos ver em São Vicente, a terra da Cesária Évora, Cisa, a nossa voz, que renasceu com a independência depois de um longo período de letargia. E com Cesária Évora, volto para a nossa cultura, que com a independência se afirmou como extensão da vida cabo-verdiana e registro como ideia principal deste texto a entrada da mulher cabo-verdiana na literatura, onde até então, depois de mais de 150 anos de imprensa, nada havia publicado. Obrigada. Eu falava das mulheres que entraram na literatura. Que caminhos essas mulheres poderiam ter construído se não lhes tivesse sido roubado, ou dito de forma mais mansa, mais leve, se não lhes tivesse sido impedida a caminhada literária? Estou a falar de mulheres poetas, escritoras, que em Cabo Verde, durante mais de 150 anos da imprensa, não teriam publicado, porque não se lhes deu a oportunidade de publicar. Apenas 4 ou 5 delas que publicaram nos almanaques. É verdade que elas não deixaram uma escrita que me inquietasse, que me inspirasse, que servisse de exemplo, mas deixaram, talvez mais importante do que isso, do que uma obra literária, deixaram o exemplo do desafio, a marca da sua coragem e ousadia, com que enfrentaram, mesmo com pseudónimos, o mundo masculino da literatura, os caminhos para uma reserva de poder ao publicarem nos almanaques. E o que traz a mulher de diferente para a literatura em 75? Para já ela chega com um discurso diferente em que o eu mulher e o nós mulheres ganham a autoridade da existência e da afirmação da pessoa, deixaram de ser apenas uma personagem, tornaram-se autoras que sempre foram. De facto, quando uma mulher, quando uma autora fala em personagem feminina, esta é uma mulher toda, não um experimento, não uma composição e não um esboço construído. A escrita feminina feita por mulheres, dispensa a ridícula terceira pessoa, entendida ou subentendida por trás de cada fala do homem quando escreve e fala da vida dela, da saúde dela, do estado mental e psíquico dela, das suas dores, dos partos, dos filhos, do pensamento, dos amores, dos risos dela. Frases sempre inseguras e sempre ilegítimas e desmerecidas. Caros amigos, caras amigas, os académicos reconhecem a identidade e a qualidade da escrita feminina e pelos discursos que circulam, e salvo a existência de iniciativas que eu não conheço, permite-me pensar que se nada mais tivesse acontecido no setor da cultura em 50 anos, o início da escrita por mulheres, por si só, professor Sálvio, por si só, independentemente dos adjetivos, seria o suficiente para que se possa pensar em uma nova categoria no panorama literário cabo-verdiano, tendo como marco o suporte essencial a escrita da mulher. A professora Inocência Mata poderá dizer alguma coisa. Eu defendo esta proposta da criação de um período inspirado na mulher, na escrita da mulher,
Defende esta proposta não em nome da dívida social e política, pelo seu afastamento dos instrumentos lá atrás e por muito tempo, muitos séculos, a condenou a ser uma analfabeta tradicional e histórica. Eu defendo a necessidade de um novo período literário, porque o contrário é apoiar e reforçar a persistência das barreiras sociais e históricas enfrentadas pelas mulheres e decidir como insuficiente a sua participação na literatura. Defendo um novo período porque acho que a verdade e a autoridade com que as mulheres escrevem e falam sobre si mesmas e sobre o mundo enriquecem o panorama literário e criam uma sociedade mais justa, mais inclusiva, mais plural. Eu defendo porque com a sua produção literária, professora Nazaré, elas influenciam também o olhar masculino, promovendo um modo mais sério e digno nos homens quando abordam na sua escrita as temáticas femininas, conquistando ou renovando o respeito da sociedade e novas perspectivas, pelo que podemos dizer que o contacto com a escrita das mulheres foi para os homens um ato de aprendizagem e eles tiveram de aprender a encarar a mulher como uma fazedora de literatura. Resumindo, a mulher na escrita obrigou o homem a pensar fora dele. Dirão os especialistas, vocês, que os critérios da justiça e igualdade não são suficientes para decidir um período literário. Pode ser. Eu nem cogito estabelecer comparações nos diversos registros, mas proponho, sem cotas ou subterfúgios, que se pense nesta proposta. Se no fim não se conseguir encontrar motivos ou razões suficientes para um novo período, ao menos tentou-se. A pesquisa muitas vezes, quase sempre, não resulta a primeira. Neste ponto, se houver um novo período, eu quero que sejam lembradas 3 mulheres especiais que iniciaram esse período. A Yolanda Moraes, poeta, a Orlando Amarilis, contista, e a Margarida Mascarenhas, que publicaram apenas depois da independência, sabendo que antes delas e com elas muitos homens escreveram e foram todos promovidos, e foram todos publicados, e foram todos falados e estudados. Então, esta é a minha proposta. Depois desta intromissão, melhor dizendo, inconveniente intromissão no trabalho dos investigadores literários, vou referir rapidamente à crítica literária nos meios pequenos e conforme proposta do Silas para esta mesa, para o meu lado. Então, vou falar da crítica literária em Cabo Verde, a evolução, mas eu dei um subtítulo que é a crítica literária em meios pequenos. Quando ficamos independentes, em Cabo Verde, não existiam universidades, nem escolas ou institutos superiores de educação ou formação. O sistema de educação ia do 1º ano ao 11º ano. Não tínhamos salas de aula nem professores. E eu tenho que falar desses indivíduos, professores, que se multiplicavam 3 períodos para dar aulas aos alunos, para que hoje não tivéssemos nenhum analfabeto. O nosso país tem, com analfabetismo, temos apenas 4%, um valor residual, sobretudo ligado às pessoas mais velhas. Portanto, foi à custa do sacrifício desses professores, de pessoas que emprestaram as suas salas para dar aulas e deste movimento todo que hoje não temos analfabetos. Temos falta de outras coisas. Eu vou falar de um meio pequeno, da crítica literária no meio pequeno, e vou falar de São Vicente. Qualquer pessoa que conheça Cabo Verde vai dizer não.
São Vicente não. São Vicente não é um meio pequeno, nem nunca foi. São Vicente, eu devo dizer, e as pessoas conhecem, é dos pontos mais... Era das cidades mais... das ilhas mais emblemáticas de Cabo Verde, por onde passaram com uma história riquíssima de contacto com o exterior da América, África, Europa... Um ponto que distribui a cultura dentro das ilhas e mesmo para outros níveis. Mas eu vou falar de São Vicente como um meio pequeno, porque eu vou contar. Os meus primeiros escritos foram feitos para a rádio. Portanto, a minha profissão levava-me bom, rapidamente, eu era diretora de uma rádio e tinha 2 programas por semana. E eu teria que arranjar textos para 2 programas por semana. Portanto, eu tinha que escrever e era daí que vinha o meu sustento. Portanto, foi grande dinheiro que eu ganhei. Estou a brincar. Em Cabo Verde não houve grandes dinheiros. Agora, de vez em quando, há grandes corrupções, mas dinheiro não leva muito. Portanto, eu digo que é um meio pequeno São Vicente, não porque estou a homenagear neste momento a minha ilha, minha segunda ilha, minha primeira ilha Santo Antão, mas São Vicente é um lugar especial. Estou a falar de São Vicente porque quando se trabalha na rádio, a impressão que você tem é que pertence a toda a gente. Toda a gente sabe da tua vida, onde é que tu estás, onde é que tu foste, quem és. A ideia que dá é que tu vives num meio pequeno. E porque nessa altura, em 80, 90, ainda não tínhamos televisão, não havia internet, claro que não havia. O único meio que nós tínhamos assim de excelência era a rádio. E a rádio tornava de pertença de toda a gente. Toda a gente sabia a mesma informação, quer dizer, desde a pessoa mais rica, mais importante, à pessoa menos importante, entre aspas, a informação era a mesma. E a rádio tem esse poder, não é? De uniformizar e igualar as pessoas. Mas, com isso, o que nós fazíamos? Eu queria dizer que sobre o meio pequeno, há várias definições de meios pequenos. Aquelas definições das Nações Unidas, que é por milhares de habitantes, uma percentagem até 50 mil é um meio pequeno, não é? Em Cabo Verde nós tínhamos 300 mil pessoas, não é? Cabo Verde, 10 ilhas. Em São Vicente tínhamos para aí 40 mil pessoas, 30 mil, talvez, 30 mil, 40 mil pessoas. Mas nós considerávamos já um meio que se podia fracionar. Mas eu, quando falo na rádio, estou a unir, não estou a fracionar. Então, não era necessariamente um meio minúsculo, nem pobre, não era pela comunidade económico-administrativa ou política, religiosa, cultural, nada disso, era simplesmente em função da notícia, em função da literatura que a gente fazia. Devo dizer que eu era, infelizmente ou felizmente, eu era a única mulher que falava na rádio, nessa altura, que tinha programa na rádio e que tinha um programa na rádio. Portanto, mais atenção sobre a minha pessoa. Então, eu já tenho pensado nisso. Como é que apareceu a crítica literária na minha vida? A crítica literária apareceu simplesmente pelos ouvintes, porque nós não tínhamos professores, eu já disse, não tínhamos professores de literatura. Por acaso tínhamos a Dulce Almada Duarte, que tinha chegado da luta armada e que tinha sido minha professora e criticava os meus programas, mas é tudo naquela base de não ofender, o programa está bonitinho, e ela de vez em quando escapava-se e transformava-se numa professora e fazia a sua crítica, mas sempre com muito carinho. As pessoas faziam sempre era o gosto e o não gosto. E quando faziam a crítica, pediam desculpa, sabe? Pediam desculpa como se fosse uma ofensa, uma crítica fosse ofensa. E se calhar era a forma de nós estarmos no meio que de facto era pequeno. Então, a oportunidade de trabalhar como jornalista possibilitou-me alcançar um público amplo e diversificado. O problema era a insegurança, a dúvida sobre a qualidade dos programas.
porque na altura eram os familiares e os amigos os únicos críticos que a gente tinha. Havia na ilha de São Vicente, havia os consagrados escritores da Claridade, havia Baltasar Lopes, havia Jorge Barbosa, havia Aurélio Gonçalves, havia montes de escritores. Cabo Verde, São Vicente, concentrava uma boa parte dos escritores cabo-verdianos. E concentrava também, eu suponho, considerava mesmo, tinha mesmo grande quantidade de críticos literários, mas ninguém criticava uma pessoa que tinha pai 30 e tal anos, na altura, não era hábito equacionar a presença da mulher na escrita, e então não faziam críticas. E ao fim e ao cabo também, o que nós queríamos era aprender com eles, com esses professores, com essa gente toda, aprender com eles a forma como eles escreviam, ouvi-los a falar da sua experiência, da sua escrita, dos seus processos, e esquecer os nossos. Da nossa produção na rádio, as críticas que nos faziam normalmente iam para aspectos pessoais que pouco tinham a ver com o texto. E é verdade, professora Simone Schmidt, eles criticavam a voz, a cultura geral, o humor, o à vontade, as pessoas que a gente conhecia e os personagens que a gente punha nos textos. A gente, quando se fazia uma crónica na rádio, dizia: não, tu quiseste escrever sobre fulano de tal. Tu quiseste escrever foi sobre fulano de tal. E a gente ficava, isso chama meio pequena, a gente ficava aflita, porque não era. E nós éramos obrigados a fugir de qualquer coisa que se parecesse connosco. Então, muitas vezes ficava muito difícil, porque era uma luta para não estarmos na boca do povo e, ao mesmo tempo, querermos estar. Porque a rádio tem essa coisa. A gente quer ser ouvida, a gente quer ter amigos cá fora, e isso criava essa dupla. Eu estou a cortar, hein? Era um tipo... A crítica literária, as pessoas organizavam-se em um tipo de fã-clube, não é? Que ensinaram-me que o autor só é importante e tem interesse quando escreve o que os outros, o seu público, precisa de ouvir. Ao autor, a nós, competia-nos dizer precisamente isto, embrulhado naquilo que o autor precisa mostrar, precisa dizer, sem ilusionismo ou engano. Este é o que a gente aprendeu. Que temos que dizer ao público o que ele quer, quando falamos na rádio, e eu acho também quando a gente escreve. Temos que escrever sobre as coisas que o leitor quer ouvir. Mas nós temos uma mensagem, esta mensagem tem que ser enviada, e então isso temos que dizer da maneira mais honesta, com verdade, sem enganos. Foi essa crítica especializada na vida real, localizada e de fã, que me levou a escolher os melhores temas que a sociedade esperava ou necessitava. Foram essas pessoas que até adivinhavam os meus pensamentos que me levaram a escolher, a pesquisar e a compreender os temas mais assertivos, os momentos mais dramáticos e os assuntos mais oportunos. Foram esses indivíduos, esses fãs, que me ajudaram a moldar personagens que tivessem tudo e nada a ver comigo enquanto escritora, e fizeram-me crescer como pessoa, pertença de uma comunidade comprometida com as suas ilhas. Nos meados dos anos 80, chega a Cabo Verde, uma geração que foi estudar após a independência nas várias escolas do mundo. E chegaram também, depois disso, ainda perto, chegaram também estudiosos, e eu tenho que me referir a Simone Caputo Gomes, que estava a estudar Daniel Filipe, um poeta ímpar. Daniel Filipe, ela chegou e ela interessou-se pela literatura cabo-verdiana, já trazia, há 49 anos,
Nós fizemos 50 anos de independência, ela chegou a 49 anos, querendo conhecer Cabo Verde, querendo conhecer as gentes de Cabo Verde, e eu tive a sorte que ela tivesse interessado pela escrita de mulheres e que nos tivesse projetado. A terminar esta reflexão, depois de agradecer a todos os investigadores literários, aos professores, a todos vocês que trabalham a nossa escrita, que trabalham as nossas ideias, o amigo, que trabalham as nossas ideias, eu agradeço porque isto faz-nos projetar, não individualmente, mas como pessoa que pertence a um grupo que escreve, que pensa Cabo Verde. Mas... a terminar esta reflexão sobre a crítica literária no meio pequeno de Cabo Verde, pós-independência, e quanto a mim, devo dizer que tenho consciência de que a minha escrita foi beneficiada por um mundo diferente que vivemos agora e que não existia há uns 40 anos. A sociedade e as instituições, para além da ciência, têm preocupações sociais, políticas e humanas que não faziam parte do currículo científico anos atrás. Eu fui beneficiada pela nova postura dos cientistas e investigadores literários, professores, porque não atenderam apenas à formalidade da minha escrita e da escrita de outras mulheres e de homens, claro, porque não atenderam apenas essa formalidade, mas o que estava contando, atender ao que estava dizendo da minha sociedade, ao que estava dizendo para ela e para o mundo, atender à necessidade de dar à literatura um papel fundamental no exercício da justiça, da igualdade e da equidade. Esses professores atenderam à necessidade de engajar a literatura nessa luta universal contra a violência contra as mulheres e crianças, contra o racismo e novas formas de escravatura, preconceito e contra a dominação das mulheres. Eu fui beneficiada pela competência e generosidade dos professores de várias universidades e escolas do mundo e por tudo isto estou grata. Mas também eu devo lembrar os meus investigadores cabo-verdianos, que foram os primeiros que me viram, que me conheceram, que me ajudaram. Eu quero lembrar também outras paragens onde fui muito bem acolhida. Devo lembrar que em Cabo Verde havia os centros culturais do Brasil, de Portugal, Brasil, França, da França, e os diretores desses centros também foram nossos críticos e ajudaram-nos. Eu gostei de vos ver a todos, queridos, e doutora Teresinha Taborda, outra vez, um abraço. Obrigado, Dina. Passo agora a palavra para o escritor Ungulane Bacacosa. Ele é escritor, ensaísta e pesquisador moçambicano, com reconhecida contribuição literária à literatura africana de língua portuguesa. Autor de romances, contos e ensaios, suas obras exploram história, memória e identidade moçambicana, refletindo sobre os impactos do colonialismo e os dilemas contemporâneos. Participa de congressos e projetos acadêmicos em Moçambique e no exterior, sendo frequentemente citado nos estudos de literatura africana. Seu trabalho ali é pesquisa crítica e produção literária, influenciando escritores e estudiosos da África lusófona. Também atua como professor e orientador, promovendo o estudo da literatura africana e o diálogo intercultural. Posso até dizer multicultural. Bom, Ungulane, agora solta o peso que está no seu chapéu. Não, boa noite a todos. Até agora sim, a todas e todos. Não, falando de chapéu, antes de começar, é isso. Ando com esse chapéu por causa de uma senhora que está aí, muito minha amiga, que se chama Edna, que em 2014, acho que foi em 2014, 2015, depois de uma boa almoçarada ali no Rio de Janeiro, né? Ela aí na rua encontrou-se com uma pessoa e disse: olha, tu tens que andar com chapéu. Pronto, apanhei o gosto, agora já não sai, é por tua causa, né? Tanto obrigado por tanto isso. Diz: olha, tu vais ser carioca. Disse: está bem, pronto, agora estou. Mas então quero agradecer o convite que fizeram para eu poder estar aqui, a professora Teresinha,
e também a minha amiga, aqui a Dina, que os acasos da vida fizeram com que nos conhecêssemos em Macau, e na altura creio que estava a professora Inocência Mata a distribuir os saberes dela por aquela zona do Oriente. Foi lá uma semana com ela e depois voltamos a encontrar-nos de novo em Nairobi. Portanto, é isto. E agora aqui a terceira vez eu te disse à minha mulher, está a ver? É melhor arranjar uma boa capulana para aquela senhora, senão vai me dar uma bofetada. É verdade, eu tive que cumprir. Mas agora, eu antes de falar, eu devo confessar uma coisa. Eu, na verdade, eu sinto-me angustiado quando sou convidado para simpósios desta natureza, porque estou na presença de académicos, não é? E aqui o Sávio cometeu a primeira gralha hoje da noite, chamar que eu sou um ensaísta. Não, nunca fiz um ensaio, como nunca escrevi um poema. Quer dizer, pronto, a vida atirou-me para a prosa, para a literatura, desisti de ser professor, porque, enfim, fui colega da professora doutora Teresa Manjate, que sou amigo, professor doutor Francisco Novo, são contemporâneos meus, não é? E a sorte de estar na literatura, de tê-los também como estudiosos das literaturas. E eu estava a dizer que sinto-me angustiado por isso, porque vocês realmente despem-nos a nós, não é? Faz aqui quer dizer, nós estamos na plateia, mas ao mesmo tempo parece que somos nós a fazermos striptease. Olha, estamos aqui a tirar a roupa. E eu realmente fujo, tenho sempre a tendência de fugir, mas como gosto de viajar, de sair um pouco, como disse o Noah, daquele exílio nosso, na nossa terra, a gente lá vem. Mas também quem me tirou um bocadinho esta angústia, até foi aqui o escritor, o argentino Ernesto Sábato, que ele foi físico, né? Cientista, e contemporâneo de Borges, inclusive, em que ele disse que a verdade, não é, está mais para a física, a matemática, as ciências, e não para a vida. E eu ando sempre com esta cábula, porque ele diz que a verdade é perfeita para a matemática, a química, a filosofia, mas não para a vida. Na vida contam mais a ilusão, a imaginação, o desejo, a esperança. E eu estou deste lado da imaginação, do desejo, da esperança, e não da verdade que vocês andam procurando nos textos bonitos, pesados, e por vezes que eu muitas das coisas não entendo, como a Vanessa deu-me agora um texto profundo, depois 14 horas de voo vou ter de São Paulo a Doha, provavelmente vou entrar e tentar entender como é que foi o striptease ali, como é que eu me despi perante ela. Mas é isto, mas também ao mesmo tempo é uma verdade. Agora, o tema, eu tentei buscar aqui umas coisas, mas depois eu disse à minha mulher, não vale a pena escrever, porque aquela gente escreve as coisas todas, tem bibliografia. Eu escrevi uma página, lê lá, vai dar para falar com aqueles doutores? Não. Vai lá, conversa. Eu disse, está bem, mas eu vou ver umas cábulas aqui e vou falar. Pronto, como se estivesse num café, ou ali com o Noah, quando estivemos na ilha de Moçambique, eu também falo disso, porque é outro recado e que me atiraram para mim. É esse o mal de sermos os últimos, não é? Mas eu nasci com a independência, é um facto. Apesar de, em 1975, eu ter resultado tanto com o período de transição, fiquei satisfeito, não tanto com a aproximação da independência, não é, do governo de transição, mas satisfeito porque não ia fazer tropa colonial. Não ia fazer tropa colonial, porque detestava o exército, apesar no dia 10 de junho nós assistirmos aquela parada toda,
E eu pensar, mas que parte do exército? Mas os nossos pais sempre diziam, olha, você faz 5º ano, porque com o 5º ano você é forrel, já tem outro estatuto. E eu disse, pronto, eu vou ser o exército, vou para o exército regular e não para os comandos. E os meus amigos queriam ir para os comandos, queriam para as forças especiais, porque eram fortes e tudo mais. E eu, magrinho, agora que já tenho um bocado de barriga, também 60 e tal anos, levando a isso. E pronto, eu disse, o que é que eu vou fazer? Portanto, governo de transição, eu estava numa cidade, estava no interior, porque eu e o meu irmão éramos muito indisciplinados, meu pai era o funcionário, colocou-nos no Gurue, foi onde vimos o 25 de Abril, que é uma cidade, uma vila lá do interior da Zambésia, e pronto, até 1977, quando interromperam o ciclo, o chamado ensino médio, porque eu já tinha meus 18, 19 anos, e meteram-nos em curso de professorado, uns, outros foram para os propedêuticos, e virei professor. Virei professor e fui para a província mais a norte de Moçambique, o Niassa, que de certo modo simbolizava a zona dos campos de reeducação. E por ironia do destino, eu vou calhar numa escola que se chamava Escola Secundária Ngungunhana. Eu disse, Raios, o que é que este homem está a fazer em Ngungunhana, aqui nesta zona, que não tem nada a ver, o Império nem chegou lá, mas a escola era essa mulher. E aí eu disse, cá por mim, porque eu tenho uma parte minha que é da Zona Sul, por isso que eu sou coça. Eu disse, olha, isto já é o imperialismo dos machanganas aqui, né? E já tem um Ngungunhana aqui no Niassa, que é uma zona dos Chauas. Mas pronto, dei aulas ali e tinha que regressar a Maputo 2 anos depois, mas já casado, porque no Niassa pronto, vieram os namoricos, porque não se podia namorar, jovens de 18 anos, e pronto, acabei casando, né? Tive filhos cedo e vim para Maputo. E é nessa altura que nasce a associação, em 1982. E eu confesso que eu sou daqueles que li para escrever, não escrevi para ler, porque foi o Niassa, realmente, aquela situação toda que eu vi no Niassa, os campos de reeducação, na verdade, e vi que, afinal, esta revolução tem muitas faces. Os que estavam na capital praticamente viviam a revolução, os ideais, mas eu estava perante a realidade, não é? Daquelas pessoas, vocês não imaginam, que eu tive, portanto, também ganhava bem. Ou seja, antes da entrada do Metical, como professor secundário, eu ganhava 10.250 escudos. Portanto, tinha uísque, tinha tudo, oferecia, viajava, ganhava bem. Mas quando entrou o Metical, caímos todos, não vale a pena. E então, imagine, eu tive um homem que eu conhecia em Climane, ele era guitarrista, e ele estava lá no campo de educação e deixou de falar. Eu dei-lhe de beber, eu disse, anda cá para o meu quarto, dei-lhe um uísque, mas você não fala mesmo? É a nossa maneira de dizer, não fala mesmo? Disse, não. Pedi um papel, falo, mas não posso falar, tem que sair disto. E ficou 7 meses comigo ali. Eu dava-lhe, porque eles não tinham, porque não tinham identificação nenhuma, eles iam para os campos sem identificação, quer dizer, deixavam de ser cidadãos, pronto. Eu alimentava o homem, portanto, tinha dinheiro, não era uma questão de compaixão nenhuma, tinha dinheiro, dava, bebíamos juntos e tudo isso, mas ele nunca abria a boca. Conseguiu porque ele queria ir para Nampula. Portanto, fingiu-se de louco, um outro ia para a praça central da pequena cidade, que era Lixinga, com um carrinho de criança. É um senhor dos seus 40 e tal anos, já com cabelo branco, não é? Portanto, sacrifício. Ali a fazer ali a Fórmula 1, não é? Ali para dizer que, olha, e o governador, lá no seu palácio, quando via aquilo todo, dizia, mas quem é aquele fulano? É um senhor que não bate sem. Epá, então mandem para Nampula, onde havia o hospital psiquiátrico, que era a alternativa de sair. Outro,
que eu conheci, que era perto da minha escola, que era Ngungunhana, esses, no átrio da cadeia, quer dizer, a cadeia era a zona de transição deles para ir ao campo, os dois combinaram, um casal, despiram, tiraram a roupa e tiveram um ato sexual ali perante toda a gente. E já são malucos. Quer dizer, vejam as fórmulas que tinham de poder sair daquilo. E depois falava-se de revolução. E pela primeira vez eu vi na vida a palavra Xamboco, que é a base do cavalo marinho, né? Que as pessoas eram açoitadas, né? E com cânticos revolucionários, né? Aqueles cânticos, não sei, 30 chicotadas. E num comício, o próprio governador decretava, disse, olha, você tem que levar tantas coisas. Então foi aí que a literatura me apareceu, eu disse, eu tenho que escrever. E aí eu disse, mas eu para escrever preciso aprender, preciso de ler, preciso de me encontrar. E na verdade comecei-me a encontrar já nos anos 80 e de certo modo, por tabela, tive o professor Lourenço do Rosário, que eles mandavam-nos fazer um texto, que ele foi meu professor de português, e ele ali disse, olha, você é melhor dedicar-se à escrita. Eu ainda tenho isso, quando fiz recordar anos depois, essa coisa. Mas foi aí que eu comecei a ler, comecei a encontrar-me, mas aqui há uma questão que também aconteceu, é que de 75 até 77, Maputo e outras cidades, nós encontrávamos literatura diversa, né? Muitos livros. Mas a partir de 77, todas as livrarias só passaram a ter livros da edições Progresso, né? Progresso da União Soviética, que é as vidas, obras do Lenin, obras escolhidas, Capital, obras escolhidas de Marx e companhia. Das cerca de 250 livrarias que nós tivemos, muitas delas foram nacionalizadas e gradualmente foram perdendo o papel que tinham como livrarias. O que é que tínhamos para ler, de fato? Eram as bibliotecas. Eu que trabalhava no Ministério da Educação, tinha a biblioteca do Ministério da Educação, um outro amigo meu, que felizmente eu acho que é da minha geração, bastante talentoso, que chamava Pedro Chano, que chama Pedro Chano, está vivo. Puxa, eu sempre disse, escreve muito bem, mas só que ele optou na vida de fazer filhos, né? 14 filhos, e para alimentá-los a literatura já não... Então foi se afastando. Eu tenho pena, porque é um homem de talento. Eu encontro com ele uma vez por mês, eu digo, olha, você que da nossa geração, você que é o mais talentoso, escreve muito bem, quer dizer, muito no género do Manuel Rui, do que me dera ser onda, mais ou menos. Portanto, nós nascemos então na Associação de Escritores. A Associação de Escritores foi ali, trocávamos os livros, trocávamos tudo. Quer dizer, desde o Nabokov, que nós apanhávamos na Biblioteca da Câmara, toda a geração perdida no Ministério das Biminguei, Faulkner, no Ministério da Educação, passando pela literatura francesa, que era muito chata, porque depois tínhamos de ter o Sartre, era moda, nós tínhamos que ler o Sartre todo, a parte do teatro. Eu disse, mas esta coisa é chata, não diz nada, mas é para cultura, temos que ler isso. Passávamos pelos russos a ler Dostoiévski, quer dizer, pesado, quer dizer, a gente estava à procura da nossa voz, não é? E gradualmente o professor Noah disse, foi na associação, na troca de livros, que apareceram os latino-americanos. Mas devo confessar que eu queria atrasar por eixo para chegar ao Brasil, mas é de ir ao Brasil, né? Foi ali que nós começamos a ouvir falar de outra maneira de narrar as coisas. E vocês sabem muito bem que nós, colonizados que fomos, andamos em dois mundos. Há um mundo noturno, não é? Que é da não-razão, como se chama,
há um mundo, ou o mundo não racional, o mundo noturno, e há um mundo diurno que é da parte da razão, quer dizer, da parte racional, e nós dividimos por isso. Quer dizer, o mundo noturno é aquele mundo dos curandeiros, né? Que nós de dia depois não podemos dizer que, olha, foram tratar lá em casa à noite. E nós andamos nesses dois mundos, quer dizer, e isto nós não encontramos muito na literatura africana da altura. Eu digo da altura porque em 1980 o Instituto Nacional do Livre Disco, instituição na qual eu iria trabalhar anos depois, começou a publicar duas coleções, a coleção de vozes moçambicanas e as vozes da África. Da voz moçambicana, que eram os nossos consagrados. Craveirinha, porque Craveirinha até então, acho que só tinha o Xigubo da Casa dos Estudantes do Império, e Caringana ou Caringana, que saiu em 74. Portanto, em 80 começaram a sair o Zé Craveirinha com Cela 1, o Rui Nogar com Silêncio Escancarado, o Patraquim com a Monção, o Ritmo do Presságio, que o professor Noah falou, do Sebastião Alba, assim no Tempo Derrubado do Albino Magaia. Eles tinham a coleção e estavam a aparecer em livro. E nós, jovens, eram as revistas literárias, eram as páginas literárias. E, por incrível que pareça, eu conto-vos a história agora, as nossas primeiras histórias saíram na página Diálogo, que era da província de Sofala, que tinha uma página literária, onde nós nos iniciamos, porque as verdadeiras páginas, digamos, do jornal Domingo, que saiu anos depois, e mesmo da revista Tempo, que era coordenada na altura pelo Orlando Mendes, nós não tínhamos espaço. Eu recordo-me que um dos contos meus, eu fui ao jornal Domingo e quem era o diretor era o Calando da Silva, depois tornámos contemporâneos. Eu cheguei lá, eu tenho aqui um conto para publicar. Ele pegou o meu conto, assim, podes botar uma folha. Isto aqui não é para jovens, isto aqui é para pessoas, Craveirinha, Rui Nogar, vocês têm que criar o vosso espaço. Eu saí dali e comecei a chorar, quer dizer, chorei, disse, sacanas, hão de me conhecer. E então, e nós como grupo de jovens, então dissemos, olha, ok, vamos trabalhar, vamos ler e vamos trabalhar. Criamos a nossa revista, Charrua, e criamos a nossa coleção, que era a coleção Início, porque nesta coleção das vozes nós não tínhamos espaço e respeitávamos, também havia hierarquia, não é? Sabíamos que o Craveirinha tinha o seu lugar, o Rui Nogar tinha o seu lugar, o Orlando Mendes tinha o seu lugar, o Luís Bernardo, inacessível quase, não é? Porque era o secretário de Estado, etc, etc. Portanto, e nós estávamos nesse degrau e isso foi muito bom para nós porque permitiu que nós avançássemos. E à mesma altura que existiam essas vozes, foi criada, e acho que também Angola apareceu, que era a Vozes da África, porque acho que era uma cooperação entre Edições 70 e o Instituto Nacional do Livre Disco, no nosso caso, e o INALDE em Angola. Então é aí que a gente encontra o Cipriano Nkwesi, Chino Achebe, o Ole Suinca com os intérpretes, a gente vê aquilo. Mas, por incrível que pareça, Ngungu Ationgo, por incrível que pareça, esses autores definiam-se politicamente como contra o neocolonialismo, portanto, eram pessoas de esquerda, e a parte noturna nossa, não é? Nunca aparecia, e começou a aparecer com os latino-americanos. A gente veio, pela primeira vez que nos chegou às mãos o Pedro Páramo, João Rufo, disse, isso é possível. E depois Garcia Marques aparece, tipo, afinal eles conseguem pôr um homem que nasceu com um rabo de porco. Então é isso que nós não sabemos, temos essas histórias. Então, a licença, porque na literatura portuguesa, então, principalmente aquela que nós estamos nas escolas, e eu tive a oportunidade de dizer isso
no Porto, naquela coisa que acontece em fevereiro, na região do Porto, já me estamos a fugir agora, não? Correntes da Escrita. Eu disse, olha, na literatura portuguesa, nós, a minha geração, de certo modo, não se sentia bem em ler Agostina Bessa Luís, Virgílio Ferrão, porque dava a entender que era uma literatura que a gente tinha que pedir licença à língua portuguesa, quer dizer, entrar na sala, tirar os sapatos, andar assim, de bico de pés para ler aquela gente bem sentada. Mas, de repente, foi um livro que apareceu, acho que em 1977, foi o que diz o Mulero, de Denis Machado, que escagalhou aquilo, pôs a língua portuguesa na rua, não com aquele... A gente tinha que ter casaco para poder ler uma Agostina, etc, etc, que não dizia muito. Depois vem o Cu de Judas, não é? Ainda com um título desses, Não, Lobo Antunes, sim, o Cu de Judas, que foi o título, né? De Lobo Antunes. Quer dizer, começam esses livros. E nós aí dizemos, opa, afinal, a literatura portuguesa interessa. Claro que depois afastámos um bocadinho, eu no meu caso pessoal, do Lobo Antunes, acho que foi com o Fado do Alexandrino, o último que li, porque eu disse, o homem, por umas 20 páginas a descrever a casa de banho, eu disse, não, isto também já chega. Quer dizer, já não dá, quer dizer, aí não vale a pena. Então fiquei com Saramago e dei-me bem. E pronto, e até hoje a admiração está com Saramago. Então o Lobo Antunes já não lê. Mas eu admirava muito. E depois outra grande dama, que foi a Lídia Jorge, que esteve em Moçambique, e esses escritores apareceram. E depois apareceu o Camões, e o Camões foi tentando juntar as pessoas para haver uma troca, não é? Camões, acho que de princípio queriam fazer como Cervantes, não é? Ou Goethe, enfim, instituições dessa natureza. Mas aparece depois uma senhora do Brasil chamada Cremilda Medina, jornalista, que deu a volta pelos nossos países todos. Foi entrevistando escritores, os chamados consagrados na altura, e nós, iniciativa, eu nem tinha livro ainda, ela apareceu em 87, deu a volta por isso tudo, e andou Angola, andou por tudo isso, e ela encantou-se também por Moçambique, né? E por isso que ela sonha mamar na África, mamar na mesmo de mãe. E fez isso. E nessa altura, ela fez a recolha de todos, Cabo Verde, quando de Cabo Verde, nós tínhamos de tempo a tempo, mas conseguimos ler o Camões, o primeiro Camões de Cabo Verde, como é que se chama o nosso? O Arménio, de Cabo Verde, da Guiné-Bissau, que faleceu, como se chama, que estava para vir comigo nessa... Como? Sim. Hélder Proença, sim senhor, Hélder Proença. Ela depois juntou e é a primeira viagem que eu tenho na minha vida e tenho um passaporte na minha vida para vir para o Brasil. E de certo modo eu até nem estava para vir para o Brasil porque era muito indisciplinado. Então indisciplinado, ou seja, não era muito alinhado, não é? E o meu amigo, porque também o meu amigo Eduardo White, a prenda da primeira viagem dele foi para a Coreia do Norte. Eu disse, não, a minha primeira prenda foi para o Brasil. E vim aqui para o Brasil, à custa da Sônia Mamanáfrica. Portanto, tivemos de Cabo Verde esse grande senhor, que a gente sempre chama em Moçambique, Cabeça Calva de Deus, que é Cursino Fortes. De Angola foi Mané Rui, o Boaventura Cardoso, poeta falecido, e o David Mestre, também falecido. De Moçambique, eu, Mia, o Albino Magaia, falecido, e que da Guiné devia ser o Hélder Proença, mas não deu. E quem mais? Nós. Passamos por Luanda e fomos bem recebidos, e a malta que a gente já se conhecia mais ou menos, que é a geração da Brigada Jovem, contemporânea nossa, onde o Canjimbo, como? Sim, o meu amigo Lupito, compadre, Lupito Feijó, o
o outro que foi dito cultural em França, eu agora tenho que ir a cabo todos os meus amigos, o Maimona e outros, estivemos com eles em Luanda e depois viemos aqui para o Brasil. E foi interessante aqui no Brasil porque nós já havíamos recebido o filho do Graciliano Ramos, que é o Ricardo Ramos, e o Fábio Lucas, que foi presidente da Associação Brasileira de Escritores, esteve conosco e receberam-nos aqui em São Paulo. Tivemos um encontro com a Lígia Fagundes Teles, uma grande dama da literatura aqui, e também um encontro com a malta do Quilombós, que é o Cuti, mais aquela... Aquele primeiro grupo, em 1960, Quilombós. Então, tivemos em contato com essa realidade da malta do Quilombós e depois fomos à Universidade de São Paulo, onde conhecemos, e não tivemos, nessa viagem, não tivemos contato com as grandes professoras, porque tivemos o contacto, e eu compreendo porque era uma jornalista, não é? Que nos estava a acompanhar e que definia o nosso programa. E tivemos contato com o professor Mourão. Professor Mourão, que foi o responsável da coleção na Ática, ela que definiu, porque aquela coleção começou em 1979 até 91, publicou 24 títulos. Angola foram o Anhanga Chito, o Luandino Vieira, Boaventura Cardoso, acho que da Guiné também saiu, Moçambique, portagem de Orlando Mendes, Nós Matamos Cantinhoso, Craveirinha, e escritores africanos também, até o Chino Achebe e outros. Portanto, começamos a ter esse contato com o Brasil e, de certo modo, e fomos recebidos, claro, fomos ao Palácio do Planalto, tivemos que comprar fatos à pressa, aqui, porque não tínhamos, mas para o meu caso, os outros tinham, que eu não tinha para entrar lá, mas fomos bem recebidos porque apanhámos um escritor, não apanhei, o José Sarney, que era o presidente na altura, e ele é que nos disse, não, vocês estão aqui no segundo país africano mais populoso, que é o Brasil. Primeiro é a Nigéria, e aqui nós somos, nós justificamos assim a geografia, eu como era professor de geografia lá encaixei, e foi maravilhoso. Mas e aí, do Brasil, foi aquela coisa que depois o Luís Bernardo contou, é que nós fomos, e visitamos, fomos às favelas. Eu gosto muito desse termo, mas agora não gostam, chamam comunidade, eu não sei, tá bem, quando chamam comunidade, eu acho que favela, pronto, né? É como a mim, quando chamam... eu digo, eu sou preto, pronto, eu não me ralo por isso, né? Agora se mudam, é assim, um acastanhado, não dá nada. Agora, chamam que eu sou, e aí eu retiro todos os males, eu faço isso. E fomos e vimos uma coisa interessante, é de pôr as coisas, né? Assim, a soleira da porta, em Portugal também nas zonas do interior, para afugentar os maus espíritos. Mas nós, com essa parte noturna, nós não temos, aquilo não é mostra, põe-se aqui no umbigo, dentro da camisa, tudo escondido, e isso o Luís Bernardo contou-nos, eu quando trabalhei com ele no Ministério, de que no encontro de ministros da cultura da África, começaram a falar dessa temática, né? Porque é que nós não trazemos à luz, não é? Todo esse mundo mágico que está à volta. Mas os ministros não queriam. E houve um ministro, acho que era da Costa de Marfim, que disse, vamos todos nós tirar a camisa aqui e ver quem é que não tem 111. 111, vocês sabem que é a lâmina, quando a gente tem que ter o 111. Aí passaram para outro tema. Portanto, vivemos nisto. Mas aqui no Brasil não vi. É no terreiro. Claro que nós tínhamos uma educação marxista, né, na altura. Então, nós tínhamos aquele conceito, tudo aquilo alinhado de classe, chegávamos ali à favela, vínhamos uma preta, uma índia e uma branca.
Todos vocês estão na mesma condição social. Agora, o que é que estão a discutir? Eu disse, não. A Índia disse que não. Essa branca, quando pede emprego, ela vai. Depois vai o preto. Só no fim que somos nós aqui. É? Mas então como é que é a classe? Ora, o marxismo foi para o ar, né? Então, outras realidades que nós encontramos aqui do Brasil. Pronto, com o Brasil, para a poesia, em Moçambique, o Brasil conta muito. Desde os Drummonds, João Cabral de Melo Neto. E então, tudo isso. Na prosa, e muito pela coleção que a Associação recebeu, porque a biblioteca da Associação do Brasil, nós ficamos muito encantados com a crônica brasileira, não é? Crônica brasileira, desde o Veríssimo Mestre, que faleceu, não é? Drummond, o Rubem e Paulo Mendes Campos, quer dizer, uma crônica que era diferente daquela que a gente lia de Portugal, dos Abeleiras e outros, que era uma crônica pesada, quase que de ensaísta, né? E ali vimos a crônica, a conto, quer dizer, do Brasil muito leve e saborosa, e isso marcou-nos. Mas na prosa realmente nós caímos muito no maravilhoso, e os poetas ficaram, claro, sem esquecer a Sofia de Melo, Alberto Helder e tudo mais. E a prosa, um bocadinho por culpa dos mais velhos, porque deram-nos a ler com tanta força o Jorge Amado, que ficámos ali com os Biabamas, não sei o quê. E depois Jorge Amado, tecnicamente, a gente já te apanhava o truque. Quer dizer, quando entrava numa cena quente, amorosa e tal, o capítulo seguinte já estava na paisagem ali, a terra, então eu já tinha que correr. Este truque a gente já conhece. Então, vamos vendo a oficina da escrita através desse. Mas quando aparece essa malta de língua castelhana, já o tempo, o espaço começa a jogar-se de uma maneira, não é? Por exemplo, ler o som e a fúria do foco, né? Como só digo, como consegue pôr este louco, não é? A jogar com o tempo. Quer dizer, outras técnicas, e de certo modo isso ajudou-nos, porque eu recordo-me que no princípio, por causa das tertúlias que tínhamos chamados messaus, não é? Que era, né? A gente escrevia um conto por semana. Começou a dizer, isto não leva a sítio nenhum, é melhor se eu parar, começar a criar dificuldades e adquirir outro patamar. Escrever um conto por semana é um pouco como um jornalista que vai para a literatura, né? Então tem uma mão muito leve, né? Aquilo de chapado sai, e depois, mais à frente, lixam-se. Mas desculpem lá o termo. Né? E então, foi neste mundo que nós, de certo modo, crescemos, mas começamos a ser recebidos pelas universidades. E aqui, eu hoje até disse a professora Carmen, que olha, eu tenho que fazer por etapas, tanto com a professora Maria Aparecida Santila, que homenageamos, a Laura Padilha, depois passamos a Carmen, não é? A professora Nazaré, a professora Rita Chaves, a Tânia Macedo, a professora Simone. A professora Simone, eu tenho assim, até disse a ela, pronto, eu não tenho... Ela disse, mas se você passar por São Paulo, nunca fomos apresentados. Eu conheci a professora Simone, só foi no Recife, naquele encontro. Eu disse, afinal, e quando ela disse que é especialista na literatura, eu disse, e nunca ninguém me apresentou, mas foi um prazer conhecê-lo, pela sua vivacidade, gostei, não é? Mas pronto. E então, essas professoras, e depois começavam a viajar, principalmente a Carmen, ou essa mais velha, a viajar muito para Moçambique, né? Para Moçambique, nós jovens ajudarmos a carregar os livros, a queremos entregar os livros todos para ela levar, e tivemos esse contacto. Mais tarde, a outra geração, não posso deixar, está ali a Vanessa, agora o Sávio, eu soube agora que está na USP, ficou muito tempo lá
até tentamos arranjar namoradas para ele, mas era muito... como é que se chama? O Biratã. O Biratã, mas é muito assim. Não, mas os mais novos, eles saíram, eu já não, já estava no patamar, já estou num patamar mais velho, né? Os mais novos aqui iam com o Biratã pela noite fora, né? Para ver se mexiam o Biratã, mas o Biratã é muito certinho. E é esta geração que, de certo modo, nos encanta e faz com que nós estejamos aqui no Brasil e com prazer, com muita alegria, porque Portugal, e aqui eu misturo um bocadinho, eu tinha dividido em eixos, mas misturo, porque isto é quase simultâneo, Portugal, a partir de certo tempo, o Instituto de Camões deixou de dar verdadeira atenção aos nossos países. Houve uma altura que sim, como eu disse, queriam ser como Cervantes, dar alguma atenção, mas deixaram de dar atenção. Eu compreendo porque eu estive em França, na altura, a professora Inocência pode me ajudar, ela faleceu na Expo Lang, aquela... uma senhora assim muito forte ali, que dava algum apoio às literaturas em língua. É isso. Sim. Então ela convidou-me, eu fui lá e aí é que eu vi que Portugal, com a entrada na União Europeia, né, e com este pequeno boom da literatura, Saramago, o Lobo Antunes, Lídia Jorge, todos esses, assim, e quem estava nesse encontro é o filho de Jacinto Prado Coelho, que era do Eduardo Prado Coelho. Eu era um miúdo ali, não é? E ele, acho que era eu e mais o atual ministro da Cultura de Angola, o Filipe Sal, que por acaso, quando fui a Angola, deu-me atenção VIP, né? O que é raro para um escritor, o que é raro. Isso que é raro. Então, Filipe Sal, mas aí já se vislumbrava que nós, os africanos, tínhamos que caminhar por moto própria, porque Portugal estava a virar-se para a Europa, os autores estavam-se a internacionalizar de facto, não é? E também, pronto, eu digo isso com seriedade, porque a professora Inocência é decana nisso, também, ela também disse isso numa entrevista, por isso eu falo à vontade, ela não puxa as orelhas, o estudo das literaturas em Portugal decresceu, não é? Decresceu. Nós temos a nossa grande militante, que é a Ana Mafalda, os outros, mas Ana Paula Tavares, sim, mas decresceu, não é? Está aí a força da professora Inocência, mas, como estudiosos, têm-se encontrado. Mas, em contrapartida, cresce no Brasil. Cresce no Brasil e outra parte aqui do Brasil, e eu devo fazer referência a isso, porque começou com a Íris. A Íris queria a Nandiala. Eu fiz parte da Nandiala, mas como tipo de futebol, aparece uma outra editora, fui influenciado para sair da Nandiala para Capulana. Por que a Capulana? A Capulana nasce, e eu devo dizer, um dos mentores está aqui, já que ele também me chuta, eu também chuto para ele. A Rosana trabalhou muitos anos em Moçambique e realmente chegou um momento em que ela quis criar uma editora virada também para o continente e criou a Capulana, e eu na altura era secretário-geral da associação, dei uma mão a ela nesse sentido, mas o curador dessa coleção, o homem sombra, é o senhor Noah, que está aí, ele é que é responsável. E foi ele, e aí lutamos imenso, e ele também lutou, para que tirássemos o sangue negro da Noêmia de Souza aqui para o Brasil. E eu, na altura, a minha responsabilidade era de convencer os familiares da Noêmia por causa dos direitos autorais, não é? Aquela questão toda, foi uma luta. Mas pronto, a filha disse que não há problemas,
que fica a associação e tudo mais, mas que autorizaram que a Noémia saísse. E foi uma coisa maravilhosa, porque a Noémia teve uma recepção calorosa aqui. Eu fui a um festival, foi na Bahia, quer dizer, a Noémia a ser lida é extraordinário. Só para dizer que foi aqui, portanto, essas duas coleções, com a Capulana, que as literaturas vêm. Fora isso, aqui que eu noto a grande diferença é que, enquanto, por um lado, em Portugal, as literaturas cresceram, mas criou-se o vedetismo também, não é? É que começaram a olhar para os nossos países em função de autores, criar-se, digamos, esquema que Moçambique é este, não é? Enquanto que aqui no Brasil nós entramos como país, entramos como uma narrativa, aquilo que o professor Noah estava aqui a dizer, a gente vê pela coleção, somos vários. E em Portugal parece-me que eles gostam que a canoa esteja no alto mar, mas o alto mar está para um navio, não é? Um navio para um cargueiro, mas Portugal não quer que as nossas literaturas caminhem como canoas, a solo, a cada um por si, e isso, de certo modo, é mau. Por isso agrada-me imenso estar aqui e fugi de algumas coisas, mas há questões, por exemplo, que o Noah colocou, por um lado, da Associação de Escritores, mas se compreende-se, a Carla está aí. Tá. Compreende-se, eu tentei explicar um bocadinho, a associação, e compreende-se porque Angola, o primeiro presidente da associação foi Agostinho Neto, né? Depois foi o António Jacinto, quer dizer, e depois é aquela coisa, há um autor que diz, quer dizer, nós muitas das vezes, Dina, a gente escreve porque também já não sabe fazer outra coisa, né? Já não sabe fazer outra coisa. No final do dia a gente escreve, não sabe. E ali tinha aquele naipe de escritores, Luandino Vieira, eu não sei, não vejo Luandino Vieira trabalhar num banco naquela altura. Então a associação surgiu, pois António Jacinto, Boaventura Cardoso, quer dizer, todos esses autores, Joffre Rocha, bem, esses são, digamos, sim, da corte, né? São da corte, são esses, eu conto-vos a história, o Canjimbo não está aqui, que é do compadre Lupito. Ele foi para o Porto, chega ao Porto, deu uma entrevista, disse que não, ali não há liberdade de expressão em Angola. O que é que ele foi fazer? Quando regressa a Luanda, é chamado para o partido. Quem estava no partido é o Joffre Rocha, né? Que é como é que chama o nome dele real? É Roberto de Almeida. Mas o truque deles é esse, darem-te uma semana. Quando eu, não, daqui a uma semana eu sou preso. Então, durante a semana a pessoa não dorme, né? Não dorme, começa a pensar uma série de coisas. E quando foi, e o Lupito foi esperto, chegou lá, disse, então como é que correu? Perguntaram, como é que correu a viagem a Portugal? Correu e tal, ele já estava a prever. Então o senhor foi falando umas coisas, eu bebi muito mal, então, que era, de certo modo, a nossa saída para o sistema. No meu caso também tive idêntico, mas não tanto, porque por causa de um conto em que eu termino o conto a dizer a pátria está a fornicar-me, assim ponto-me. Então Marcelino dos Santos obriga-me a ir ao jornal para justificar, dizer o que é que eu quis dizer com isso. Eu disse, não, a pátria está a mamar. E tal, mas o sentido, pronto, nós tínhamos isso. Mas, ao mesmo tempo, eu hoje, com a distância, quer dizer, é aquilo que o outro diz, né? Como nós nunca agimos pessoalmente, né? Agimos de maneira indireta, ou utilizando uma palavra assim pesada que vocês gostam, vicária, né? Assim, de uma maneira indireta, é por isso que escrevemos, porque não estamos ali. E a máquina nos nossos países, de certo modo, permitia isso, porque dizia que não há liberdade, vejam os jovens, e nós na associação era um espaço de liberdade. Eu lembro que o Jorge Rebelo, que era
que é o grande poeta, que até tem um poema que em Angola pensavam que era do António Jacinto, não é? Todos vieram, não sei o quê. Ele, no nosso tempo, diz que chamou aquele espaço como um ninho de víboras, né? A gente falava à vontade, porque ao mesmo tempo tínhamos apoio. E o grande apoio de sombra era Marcelino dos Santos. Agora, Marcelino dos Santos, eu acho que Marcelino dos Santos, como não teve a juventude que devia ter, revia-se em nós e permitia certas liberdades da nossa parte. Esse é o espaço. Havia uma outra questão que os companheiros remeteram a mim, eu acho que não é questão. É a questão da ilha de Moçambique. Realmente o Noah foi reitor da Unilúrio, teve um mandato, acho que foram 5 anos, se não sou erro, e fomos convidados para lá. Eu nunca tinha ido à ilha de Moçambique, por 2 razões muito simples. É que eu trabalhei no Ministério da Cultura e a ilha teve sempre dinheiro, houve sempre dinheiro para aquele património edificado, não é? Ao nível da Unesco, o património edificado teve sempre um grande apoio financeiro no sentido de preservar. Mas o outro património, que é o grande património africano, tende a perder-se porque não há conservação. Eu sempre pensei que, em termos literários, eu prefiro entrar neste outro mundo, do Nhau, dos Ngandas e desse mundo, conhecer, porque é um mundo que se vai esboroando pouco, então é necessário apanhar. Porque eu sabia que a ilha de Moçambique, aquelas pedras iriam continuar, estão lá, e foi um encanto, de fato. Eu fui, estive lá, e aquilo é outro mundo. Mas, confesso, Noah, eu ainda prefiro o interior profundo, porque, não sei, diz-me muita coisa. E isso, a questão que colocaste, Noah, eu senti em São Tomé. Quando eu fui a São Tomé, fui umas 2 vezes a São Tomé, eu perguntei-lhes, mas ouve lá, aqui não é como Cabo Verde, vocês não vão muitas vezes à praia, não é? Vocês vão para o interior. Mas, bem, deve ser a cultura das roças. As pessoas foram dando a sua explicação, digamos, o mundo da espiritualidade, não é? Todo não sei o que é do interior. E, de certo modo, nós também temos este nosso lado interior com muito mais força, não é? do que o lado. E mais, a costa, as nossas costas, são as costas de grande contacto, são as costas da miscigenação, são as costas da criolidade, não é? São as costas que... Mas o mundo interior ainda está intacto, mas ao mesmo tempo vai-se perdendo. E no caso de Moçambique, vê-se, quer dizer, quem está na costa, em termos, digamos, culinários, em termos dos pratos, os melhores pratos estão na costa. À medida que se vai para o interior, não é? A dieta é muito mais fraca. Então, o contato com a costa, eu acho que a costa salva-se muito bem, porque já tem instrumentos suficientes para poder se sustentar, não é? Quer na música, e a nossa música em Moçambique ainda não é? É uma música, outros chamam música étnica, não é? Ainda tem aquele, enquanto que Angola, Cabo Verde, vocês têm aquela música. E eu cometi a barbaridade nos Estados Unidos de conversar com um germano e dizer, vocês, em Luanda, em Cabo Verde, vocês, a mestiçagem, tudo, nunca, não sou crioulo. Então cometi, não é? Então, assumem o ser crioulo não é um tom de pele, o ser crioulo é uma cultura, não é? É tudo isso. E nós em Moçambique não, ainda temos, e depois temos espaços que são quase, que não chegam lá, e grandes diferenças. Por exemplo, eu
cresci em vários sítios, grandes diferenças. A Zambésia é relação a Tete. Na Zambésia, digamos, Climane, por causa do rio Zambésia, tu tens, digamos, aquele mundo que estava quase a tornar crioulo como tal, mas nunca parou. Quer dizer, parou, o processo parou porque as capitais foram mudando, não é? Até Lourenço Marques, que foi em 1800 e tal, a ilha de Moçambique deixou de ser, o Ibo e aquelas zonas todas perderam, e aquelas elites desmoronaram-se por completo, né? E as grandes elites foram surgindo só em finais do século XIX, finais do século XIX, princípio do século XX, começaram a surgir as pequenas elites que, de certo modo, deram, mas que tu não encontras como Angola, não é? Principalmente Angola, quem fala Angola fala da faixa de Malange e Colibengo, né? Que é aquela linha férrea, e por isso tem aqueles nomes todos que vocês são, ou são Santos, ou são Fernandes, ou são Aguiares, e não apanham Camapoto, como não sei o quê, que isso é para mais para o sul, não é? Que então, esse campo de assimilação, e no caso de Moçambique, há estas tentativas de criolização, mas que se perderam porque não houve espaço de consolidação. Porque quem lê o Pepetela, não é? Sobre a família Van Dunens, compreende, digamos, são famílias que vêm de séculos e séculos. Mas dizer que isto é como eu posso falar de Moçambique, perdi algum tempo, tentei dar mais ou menos, não é? Como é que foi o nosso percurso. Continuamos, agora já somos velhinhos, já estamos na classe dos 60 e os jovens estão a aparecer com muita força, e o Noah é especialista em poesia, ele consegue captar e entender isso. Na prosa também estão, apesar o feminino na prosa não ter a dimensão que devia ter, mas estão a aparecer. Estão a aparecer Isabel Ferrão, estão a aparecer outros. Já ouvi, vocês já tiveram a oportunidade em Moçambique de ver essa gente. E é este nosso Moçambique. Brasil, pelos vistos, é a nossa casa, temos os sabores, temos a música, temos o samba, temos a amizade dos professores que nos perdoam por vezes algumas diatribes que a gente vai fazendo na vida. E muito obrigado. Bom, muito obrigado, Ngolane. Temos 10 minutos e eu queria saber se a plateia quer fazer alguma pergunta, algum posicionamento. Vanessa Teixeira. Boa noite. Queria muito expressar, né, a gratidão e a honra de escutar dois grandes expoentes da literatura africana. E a gente também eu pelo menos tive oportunidade na minha geração de estudantes de tê-los nos estudos de graduação, não só na pós-graduação, né? Então, isso foi também muito bom. E também já tive oportunidade de trabalhar com esses textos em sala de aula da educação básica. Então, vejo o impacto. Essa produção também causa o nosso imaginário, né, dessa perspectiva, que é, vamos dizer assim, nós não participamos desse círculo, né, de leitores, e vamos pensar em consumidores de cultura, vamos dizer assim, né, na relação dominador e dominado. Então, que aqui no Brasil, pelo menos, esse terceiro olhar. E desse lugar é uma literatura que realmente nos instiga muito. Isso até no caso do Minha Couto, né? Que, veja, muitos dos moçambicanos não têm a língua portuguesa, por exemplo, não é o caso de Pampulha, mas também até um pouco de quem utiliza o crioulo no dia a dia, né? Não tem essa percepção que a gente no Brasil tem com a língua portuguesa, e é paterna, né? E agora, lá em Moçambique, por exemplo,
poucas mães, de fato, vão falar com seu filho desde pequenininho português, né? Então, é um outro caráter de aproximação com a linguagem. E, diante disso, eu tenho uma questão que queria fazer a proposta sobre as influências que você também poderia elencar brevemente, como quiser, se puder, quiser, sobre as questões internas. Então, por exemplo, você bem comentou das gerações de portugueses, de russos e, posteriormente, de brasileiros, e ainda mais quando chegaram os latino-americanos, né, que transformou essa escrita toda da geração Chagua. Mas quais foram as influências internas que você considera importante mencionar na escrita, né? E influências que não precisam ser somente relacionadas à escrita. Então, agradeço. E também a professora Dina gostaria até de mencionar essa questão da necessidade de se estudar também a influência das mulheres para a transformação dos novos cenários literários. Como a inserção da mulher na escrita. Por exemplo, agora, por exemplo, em São Paulo, eu sou de São Paulo, e lá o vestibular agora incluiu uma lista só de mulheres para serem lidas pelos adolescentes, né, que vão na faculdade vestibular, né? Quanto que aquelas mulheres realmente são até pouquíssimo estudadas na academia. Tem um estudo ou outro, mas não são estudos hegemônicos. Então, quando que realmente queria só coisa comunicar isso sempre, quando realmente temos muito que analisar o quanto que a escrita da feminina pode realmente alterar uma sociedade. É isso. Muito obrigado. Faço bloco e a gente... Tá bom. Então, coisa rápida, só para dizer da alegria, né? Do prazer dessa mesa de estar ouvindo histórias. Acho que é para isso que eu estou aqui. Depois eu cato um bocado, levo para a sala de aula, fiz, porque eu sou muito esperta, muito inteligente, muito sabida. Só estou garimpando. Mas queria perguntar para o Gulânia, e mais especificamente em torno da sua obra, mais especificamente em torno do livro mais recente, comparado com a obra. Uma das marcas da sua narrativa são as imagens, os processos escatológicos, né? Então, a gente pensa a escatologia ali filosoficamente, as teorias do comum, e a escatologia por os corpos. Os excrementos estão o tempo todo ali, né? Muitos líquidos. Mas, em Assim Não, Senhor Presidente, não tem. Se tem, não encontrei. Olha que cara. E aí, por muito tempo, eu fui trabalhando com essa coisa do fim dos corpos equivalente ao inferno, e nesse caso não tem, e sendo o livro, enfim, um golpe, que eu digo que é uma narrativa que é um soco, assim. E eu pergunto, né, estamos em processo de mundo ou não é preciso mais criar imagens escatológicas, porque o que já acabou, e como diz lá no final da narrativa, estamos todos pedindo. É isso. Bom, gente, só mais a questão ali da Érica e a gente encerra, porque o tempo está curto e a plateia está cansada, eu acredito. A pergunta para a Dina. Dina, muito obrigada Aliás, muito obrigada aos dois, né? Realmente é incrível poder ouvi-los, ouvir os autores que estudamos, como o professor Sábio falou, né? São motivo da nossa existência. Se não fossem os autores, né? A gente não estaria aqui, não haveríamos críticos.
Então, foi realmente muito especial poder ouvi-los nesse Silas. E a pergunta que eu tenho para a Dina é, eu gostaria de entender, Dina, como você percebe essa categoria literatura feminina? Se ela está relacionada estritamente com a autoria, ou se ela também tem relação com o conteúdo das histórias. Porque hoje em dia a gente percebe que há autores, homens que escrevem se fossem mulheres, as suas personagens são personagens mulheres, como também encontramos mulheres que criam personagens homens, né? Então, eu queria que você, se você pudesse falar um pouco mais de como você entende essa categoria. Se ela está estritamente relacionada à autoria da mulher, ou se histórias que trazem uma mulher como centro do enredo também poderiam ser entendidas como literatura feminina, apesar da autoria ser masculina. Isso é uma questão para a Dina. E para o Ungulane, em As Mulheres do Imperador, me chamou muito a atenção a maneira como você ia descrevendo esses personagens, que, inclusive, nós sabemos há pouquíssimo material de arquivos sobre elas. Inclusive, você falou muito sobre isso na época, em 2018, quando teve lá no Brasil, lançou o livro. Aí, no Assim Não, Senhor Presidente, se destacou para mim os sabores, os pratos, as comidas, né? Não estava ali a escatologia, como a Vanessa colocou, mas estava ali para mim uma espécie de inventário da riqueza gastronômica de Moçambique. Eu até falei para a Rosana que eu queria que esse livro tivesse um livro de receitas no final, porque a certa altura eu comecei a salivar mesmo, né? De tanta riqueza que você descreve a partir do paladar e da letra. E aí me ocorreu um conceito que eu li de um professor da Universidade Federal do Paraná, chamado Alexandre Novaes, onde ele traz a literatura como antropologia especulativa. E lendo, então, As Mulheres do Imperador e o Assim Não, Senhor Presidente, eu percebi ali um autor que é também um pouco antropólogo, no sentido de se aprofundar, né, nessa descrição, nessa maneira de olhar para os seus personagens. Também pensei, no caso do Brasil, a gente pode falar do Euclides da Cunha, que também fazia isso na sua literatura, né? Isso faz sentido para você ou é uma grande viagem aqui da leitora? Bom, tem uma pergunta na plateia virtual. Eu não consigo enxergar daqui, né? Então, eu pedi para a equipe trazer para mim. Vai ser a última pergunta para a gente fechar o bloco de perguntas. Os escritores respondem e a gente encerra a mesa, tá bom? Bom, David e Miguel, você pode abrir a câmera e pode fazer sua pergunta, querido. Ok, muito obrigado. Desculpa aqui a voz aqui travada, que já é meia-noite por aqui em Angola. Então, meu nome é David Lutonádio Miguel, eu sou da Faculdade de Humanidades da Universidade Agostinho Neto e eu quero agradecer à organização e também aos convidados. Já estamos em cima do tempo, então vou apressar. Eu tenho algumas questões e eu queria saber como os convidados observam a circulação da produção desses saberes no contexto africano. O Ngulane falou aí de duas iniciativas, uma em Moçambique e uma em Angola, que nós tivemos do INALDO, sobre uma coleção de escritores africanos, mas quase nada desses países chega a nós em Angola. Falo sem que esses escritores extrapolem um pouquinho as fronteiras africanas, vão sangrar na Europa, vão se ingrar na Europa e só depois chegam para Angola, por exemplo. Fora desse contexto, é quase impossível termos acesso à literatura feita tanto em Moçambique, em Cabo Verde, em Guiné-Bissau, sem que esses escritores acabam por fazer algum furor, algum sucesso, sejam aceites no espaço português. Bem, a segunda questão é como, já que falaram da estética, como a estética africana é encarada no espaço externo. Também falaram sobre essa questão dos dois mundos, do animismo, do realismo mágico e fantástico. Eu queria saber mais da opinião dos nossos convidados, como é que observam que as suas obras são encaradas fora do espaço africano. Porque é que nós compreendemos certas coisas que estão nas suas literaturas, mas claramente deve ser
Deve ser algo, desculpa, deve ser algo totalmente novo quando esses livros são encarados noutro espaço. E, se for possível, já estamos a terminar, eu queria saber se tivermos alguém aí com algum conhecimento de causa específico sobre a literatura são-tomense. Eu creio, e me desculpem se eu estiver equivocado, que a literatura são-tomense é simplesmente a literatura, não vou dizer de menor expressão, mas é a que menos nos chega, em quase todo o espaço do Spalop. E eu gostaria muito que, se alguém estiver aí presente, que possa ajudar-me a compreender que eu sou entusiasta das literaturas africanas, me fazer a gentileza de me esclarecer o que se passa com a literatura são-tomense. É só isso e muito obrigado por não se esquecerem da minha questão. Obrigado. Bom, obrigado. Podem ficar à vontade para responder. Dina, quer responder logo? Quer responder primeiro? Desculpe eu estar a perguntar aqui ao professor Sávio o que vocês disseram, não é porque não percebo a língua, é que eu ouço mal. E então, com a diferença de sotaque, eu fico um bocado difícil. Mas obrigada pela pergunta. Se eu percebi bem, é a influência da escrita feita por mulheres, né, na literatura cabo-verdiana, foi isso? Pronto. Eu acho que quando entra um outro olhar, uma nova maneira de escrita, e é uma nova maneira de escrita, a literatura fica diferente. Primeiro por razões extra-literatura, porque é uma outra presença que vem com outro sentido de justiça, que vem com outro sentido de direito, com outro sentido, com outro olhar à pátria, com outro olhar à família, com outro olhar para a violência doméstica, quer dizer, para todos os assuntos que dizem respeito à mulher e que são temas da literatura. A mulher coloca esses temas que eram vistos muitas vezes como gozo, com um ar de troça, com um ar de menos importância. Elas trazem a carga da experiência para esta literatura. Portanto, eu acho que é uma grande marca que ela deixa na literatura cabo-verdiana. Outra é porque há um sentido de justiça quando um leitor, quando um cidadão normal que não está no mundo literário, vê numa montra, numa livraria, livros de mulheres e de homens. Eu penso que fica um sentido também diferente nesta pessoa que está a ver livros de mulheres, livros de homens, e compara e vê que antigamente não era assim, mesmo que ele não que esse indivíduo não leia, mas ele está com outra paisagem literária à frente. Então eu acho que é essa maneira que provoca uma diferença na literatura. É justiça, é igualdade, e depois é trazer para os temas do dia a dia as dores da mulher. Porque, quer dizer, eu acho que eu não posso transmitir com justiça e com propriedade as dores de um homem. Às vezes fico a pensar, como é que será? Né? E quando é um homem escrever sobre as suas dores, escreve pouco, sobre as suas alegrias, sobre o seu sentido de humanidade, é ele que está a escrever com propriedade. Não sei se... Érica, você se sente satisfeita com a resposta da Dina? Ah, Carla, desculpa. Está satisfeita? Desculpa, Carla. Vanessa, assim não, senhor presidente, é um livro, uma espécie de homenagem à minha geração. Se fores a ver, é o livro urbano que eu tenho, porque é o livro que me permite falar de Maputo, porque eu vivo em Maputo desde 1981, antes andava por aí. E então foi um livro que eu quis dedicar à minha geração, a uma época da minha geração, através da Sinal, Sr. Presidente. E a culinária entra aí, é isso que eu disse assim, de raspão, é que
é um nível urbano, ao nível das cidades, em que a nossa culinária ganha outra dimensão. Mas à medida que a gente vai para o interior, se fores, por exemplo, para a zona do Niassa, lá para o interior, o prato, digamos, típico é Shima, como é que aqui não tem, aqui tem, no Rio Grande do Sul é polenta, a polenta é mais leve, mas é polenta, mas bem madura, né? Sim, é Shima, mas só que vocês chamam polenta, né? Shima é mais africano, o queniano chama o gali, não sei o quê, tem isso e com peixe seco. Então não é assim, mas à medida que vais para o interior já tens maior diversificação, sabores do Oriente, etc. E aí eu falo de Maputo. Noutros meus livros, eu tento encontrar a zona do interior. Daí que, por exemplo, tenha tido como estratégia narrativa os provérbios, e aí a Fátima, a Teresa, batemos outra vez, mas ela não está aqui neste momento, dos provérbios, porque, e eu a jogar com os provérbios, sempre a querer jogar com os provérbios, porque estudava os provérbios e eu, a responder aquele meu personagem que é quase rural, tinha que responder com outro provérbio e inventava outro provérbio para dar, isso dá muito trabalho. E em relação, por exemplo, a uma coisa que, pronto, eu não utilizo glossário, não é? E tenho sempre aquelas coisas de colocar e de... Agora, quando entro no campo urbano, já estão no mundo dos assimilados, né? Estão no outro mundo mais ideológico, e é a primeira vez que eu trato a cidade, falo das ruas, falo de tudo mais, mas é uma homenagem à cidade onde eu vivo neste momento, porque antes, se forem a ver, eu nunca escrevi, porque é um ringue que eu nem posso entrar para lutar porque levo KO, que são dois escritores, que é o Aldino Muyanga, que o professor Noah falou, e o Marcelo Panguano, que ele citou. Aqueles, eu quando falo da zona suburbana de Maputo, eu nunca vivi lá, não é? Aqueles cheiros, eu tive esse tempo todo, dediquei algum espaço para falar do subúrbio, mas eu nunca vivi lá para ter aquele sabor, sentir aquilo tudo, porque eu acho que quando tu tens um tema, tens que sentir, é aquela coisa que eu aprendi, nesta coisa que diz, se tu queres descrever um beijo e não sentes teu corpo a mexer-se, então rasga a folha, porque não está, não é? E se não provoca náuseas, uma coisa, é tudo isso. E Maputo tem os seus donos, o Marcelo, os aldinos, eles conhecem o subúrbio, digamos, ali quando tu vês, eu acho que te mostrei, Vanessa, falei contigo, aquilo que o Noah falou, ainda tem ali a estrada de circunvalação, que divide a Mafalala lá do outro lado, é aquela circunvalação continua, que é Mariano Guabi hoje, né? Que divide o mundo branco do mundo negro, daí que o Craveirinha ficou. E o Craveirinha, aí para responder à professora Noah, nós lutamos muito para que os Knopfler e os outros, a minha geração, para que fossem considerados escritores moçambicanos como nós. E o Knopfler disse uma coisa, estava eu, Eduardo White, Craveirinha e o Knopfler disse a Craveirinha, vocês rapazes, este senhor aqui, Craveirinha, nunca escreveu um livro. Ou seja, nunca teve projeto do livro. Ele escreveu poemas, mas livro, como dizer, O Mundo Submarino, Mangas Verdes com Sal, o projeto de um livro Craveirinha nunca teve. Foi fazendo poemas, bom marronga, como nós dizemos marronga, que é aquele homem urbano, meio preguiçoso, estiloso, o sapato bem engraxadinho, o vinco ali das calças, e muitas das vezes com um dicionário ao lado, quer dizer, tem tudo aquilo, mas que ela nunca foi, e o Craveirinha viu aquilo calado, como sempre, mas mandou uma, não é? Por trás, deixa lá esse maluco, tá bem? Mas só para dizer isto desta geração. Portanto, eu não sou uma pessoa urbana, e sempre vivi em pequenas vilas, daí que, por exemplo, essa minha paixão por esse lado do culto, o chamado não racional, que eu entro, porque
seria forçar a minha parte se eu colocasse o provérbio, não é, no mundo urbano. Essa gente é gente analfabetizada nesse campo, apesar da Teresa dizer que não. No mundo urbano também há provérbios, não é? Há novas coisas. Bom, ela é estudiosa, eu ainda não apanhei, estou no mundo urbano, e talvez é isso que o Noah disse, dos My Loves e Romeu e Julieta, a gente vai, são outras formas de ver, mas acho que é isso. Respondi-te também, né, Carlos? Também tiveste muito tempo comigo em Maputo, agora a gente quer também passar a noite, não sei. Pois sabe, fica horas, fiquei contigo 7 horas de tempo, ou não sei, então não perguntes mais, por favor. E pronto, acho que é tudo, né? Podemos dizer obrigado a todos. Você... Bom, a pergunta do David é sobre notícias da literatura são-tomense. Eu acho que quem poderia responder era a Inocência, ela não está mais na plateia. Olha, sabe, sou aqui, a tua pergunta, assim, em 2 minutos a gente quer ir jantar, beber um copo de cerveja, mas olha, realmente eu já disse isso, eu tenho a minha Santíssima Trindade, né? O pai é José Craveirinha, porque ele é que me indicou, digamos, essa necessidade, não é, de ir para a geologia mais profunda, né? Mesmo que parta de um caso, no caso dele, da Mafalala, conseguiu universalizar isso. O filho, para mim, é o Luís Bernardo Noana, porque pela primeira vez deu um nome a uma terra, não é? E essa coisa de dizer, olha, é possível fazer. E o Espírito Santo é Malangatana, por esse mundo mágico, esse mundo oculto. Portanto, esta é a minha Santíssima Trindade, não é? Pronto. Perfeito. Obrigado, gente. A Terezinha vai dar uns recados e eu dou a mesa por encerrada. Obrigado pela participação e pela paciência.